Hello, hello! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje será um bate-papo com um tema que a mulherada me pergunta muito. E já vamos chamar ele, o grande Renato. Sejam todos muito bem-vindos. Cadê o Renato? O grande Renato. Vamos ver se ele entrou aqui. Grande Renato! Seja Geraldo, muito bem-vindo, cara. Para mim é uma grande honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao canal. Quero te agradecer já, porque eu sei que o seu tempo também é desafiante, como todo grande ajudante aí de grandes informações, né, para as pessoas que precisam. Então já quero começar te trazendo essa boa-vinda. Seja muito bem-vindo. obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você e da gente poder compartilhar, né, contribuir a nossa experiência, acho que não só como terapeuta, mas também como homens de vida e poder ouvir, aprender, né, um com o outro e com as pessoas aqui. Cara, Renatão, eu fiquei tão feliz. Se você me permite, eu quero chamar você de Renatão, porque eu já parece que eu te conheço de muito tempo. Mas o que foi muito legal, eu quero te contar que, para mim, é raro, tá? E nesses anos, eu tenho 34 anos de estudando essa brincadeira aí. E é raro a gente encontrar um profissional homem, né, que fala abertamente. E eu fiquei tão admirado com o seu trabalho, porque você tem uma didática muito assertiva, você tem uma forma de trazer as informações que eu acredito que é exatamente isso que as pessoas buscam. O que elas buscam hoje em dia? Nós estamos vivendo um mundo de muito imediatismo, né, Renatão? Então as É, pessoas querem tudo mastigado, tudo muito rápido, tudo uma solução rápida. E eu falo muito aqui para meus pacientes que não existe pílula mágica. E nós vamos falar sobre um tema hoje que eu escuto muito, mas muito. A mulherada me pergunta muito. Geraldo, pô, tô conhecendo um cara aí e tal. Como é que eu vou distinguir que ele é bom para um cara que é imaturo? Assim, porque elas não querem errar, né? Elas não querem acontecer o sofrimento de novo. uhum, Então, uhum. é um tema que eu tenho certeza, sejam todas bem-vindas, que é um tema que nós temos aqui um bate-papo que você pode ficar à vontade aqui. Mas antes de a gente começar, Renatão, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar na psicologia? Como é que você foi, vamos colocar assim, se tornar o que você se tornou? Vai viajar um pouco no tempo, porque foi na terapia que eu descobri que eu queria ser terapeuta, né? Então, cara, já fui cantor na noite, já fui taxista em São Paulo. Você sabe que eu tive uma música na novela Malhação, né? Sério? Que legal, Sério, cara, meu amor, os Tomés, depois você coloca aí. que legal. Eu sou conhecido lá em casa, Renatão. Minha mãe me conhece, meu pai, meu irmão. Eu também, seu João me conhece, dona Zildete, Mas filhos aí, dele, Renatão. seu João, dona Zildete, e também o quanto que foi mudando na minha vida muitas coisas, né? E aí a visão sistêmica através da constelação familiar, foi a formação que eu fiz antes da faculdade de psicologia, que depois eu fui decidir fazer. E ter encontrado muitas pessoas também que foram ajudando, sabe? Gente que caminhou, tinha avançado mais, seja terapeutas, psicólogos, profissionais, e mais do que os profissionais, há pessoas comuns como a gente, né, de poder incentivar, apoiar, né? Então eu fui descobrindo que a gente fala, né, o propósito, o meu legado, o que eu vim fazer aqui na Terra, de poder ajudar as pessoas através da psicologia, através de ser um canal, né, da gente poder avançar, acompanhar, apoiar as pessoas. Então o meu trabalho acontece muito de forma, deixa eu encostar aqui, passou o carro na rua. De forma individual, que acompanha as pessoas há mais de 7 anos. E também um trabalho em grupos também que a gente faz, às vezes em São Paulo, de constelação familiar. Agora também tenho trazido a constelação gemelar, que são questões de útero.
eu tive com a Graziella, que criou esse método bem bacana de traumas que a gente carrega e que pode ajudar as pessoas de diversas maneiras. E de ter experimentado isso na minha vida, sabe? Na minha alma. Então você fala, poxa, tem outros caminhos, tem outras alternativas, outras rotas, e a gente, muitas vezes as pessoas não sabem. E eu acredito que é nosso papel como terapeuta, como você está fazendo aqui uma série de lives, acho muito bacana isso, de poder compartilhar e trazer para as pessoas esse conhecimento e que existem outros caminhos, né? Da gente poder ir além da pílula mágica que é muito, como você falou, é muito vendido e colocado para a gente que as coisas vão ser assim. Mas quanto tempo uma empresa, por exemplo, meu pai tem uma empresa de mais de 50 anos, quanto tempo leva para uma empresa ir crescendo, né? Só que a gente às vezes perdeu isso que você falou, né? De algo que está frágil e a gente espera, não, esse aqui não serve, né? O aplicativo aqui. A gente vai passando o dedo, isso aqui, né? E vai excluindo de alguma maneira, né? É tão sério isso que você está falando, porque vai refletir no que a gente falou sobre esse tema que é o homem imaturo, né? Uhum. E eu já não concordo com o que alguém escreveu aqui que todos os homens são imaturos, todos. Não. Não. Me perdoa, mas você pode ter uma outra reflexão depois dessa live. Eu vou fazer uma pergunta já sobre essa afirmação. Não existe nenhum homem no mundo que não seja maduro? Pois é. Então, é muito fácil a gente criticar o outro. É muito fácil eu entrar na energia da generalização. E, Renatão, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu, eu, Por eu, favor. eu me identifiquei com algumas coisas que você falou aqui. Eu venho de uma família de médicos, Renatão. Legal. E todos, né, todos os médicos sabem dessa, vamos colocar assim, dessa tradição dos remédios. E para mim, remédio remedia. Tudo tem uma raiz. Você está preparado para ir nessa raiz? E aqui eu vou me estender ao que aconteceu comigo. Né? Eu tive ejaculação precoce aos 13 anos. E quando eu tive essa ejaculação precoce, eu cometi um erro, que foi, às vezes, por imaturidade naquele momento, eu acabei afetando o meu relacionamento com aquela pessoa. É muito imaturo naquele momento. E aqui eu vou estender, por isso que eu falo sobre uma afirmação generalizada. É muito perigoso a gente generalizar, mas é o mais fácil. E o que aconteceu? Que depois eu tive impotência, também novo. E ali eu percebi, depois de tomar os remédios que eu não queria tomar, e o que aconteceu? O trem não subia mesmo com remédio. Ali, Renatão, eu falei, cara, e agora? O que está E aí foi acontecendo? que eu comecei a estudar mais profundo. Hoje eu sou um hipnoterapeuta, estou, né, não sou. Uhum. Profundo essa questão da mente. Qual a configuração da minha mente? Aí, onde eu morei fora do país, né, em 94, eu conheci o trabalho do Bert Hellinger. E, cara, eu falei assim, como assim? Ancestrais? Vovô, vovó, a gente pode Papo é trazer. esse, né? Que De papo dois. louco é esse? Energia? Eu não acreditava nessas coisas. Hoje, uma das formações que eu mais utilizo é a Pranic Healing, que é a pranoterapia do Master Showa Sui. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pegar todas as ferramentas que realmente funcionaram para mim. Hoje eu tenho uma cura na questão sexual. E a gente conhece vários amiguinhos, né, que têm ejaculação precoce ou impotência, mas você não. A gente não, para dar a cara, a tapa e colocar e falar o seguinte, espera aí, eu tive e eu quero te ajudar. Onde eu quero chegar? Que todos nós passamos por sofrimentos, registros que estão Uhum. aqui guardados. Então, eu entendi que a gente não tem apenas um corpo físico. Nós temos um corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético. Que é a base hoje da minha metodologia.
que é o GT, Geraldo Tomé, do gozo à transformação. Por quê? Porque eu achava que o sexo era aquilo. E hoje eu tenho certeza que não. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? O homem imaturo, ele talvez está imaturo, querida, porque nós não tivemos educação em relacionamentos. Às vezes, e aqui você vai ter um especialista na sua frente, que é o Renatão, falando sobre a importância do papai, da figura masculina e da figura feminina. Como é que foi para esse homem imaturo? O que ele trouxe de exemplo do papai? Então, quando a gente começa a entender e ir um pouco mais profundo nessa cebola, nessas camadas, você fala, cara, peraí, tem alguma coisa mesmo aqui. Então, a minha imaturidade na questão sexual foi o quê? A minha educação sexual era a pornografia. Que só em vez de me ajudar, me bagunçou mais ainda. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Você acredita, Renatão, que esse homem imaturo, ele teve um exemplo sistêmico familiar? Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes os homens, nós homens, a gente ficou muito conectado com a nossa mãe. E o primeiro vínculo, né, que a gente tem de amor é na barriga da mãe, e os primeiros anos, primeiros meses é esse vínculo forte com a mãe. E muitas vezes essa figura paterna estava no trabalho ou se separaram, não estava presente. Essa referência do masculino pro homem e pro emocional, pro psicológico desse homem, muitas vezes não está lá. Então ele vai buscar referência em mulheres. E aí fica difícil dele conseguir encontrar cada vez mais essa força masculina dele. Essa agressividade saudável, que não é diferente de violência, a gente precisa colocar claro isso. A agressividade saudável de posicionamento num relacionamento. Então, muitos homens não se posicionam. Né? Muitos homens... Aí eu tinha até anotado aqui, né? A diferença de homem, até dentro do tema nosso, de homem bom e bonzinho. Muitos homens acabam se tornando bonzinho e se tornam um joguete. Eu fui muitos anos. Muitos anos. Muitas vezes. Um joguete na mão das mulheres porque ele se permite ser manipulado, às vezes, em situações. E as mulheres, muitas vezes, mulher que já tem uma energia masculina muito forte, ela acaba precisando assumir mais coisas na relação, porque o cara não assume. Né? Vamos aproveitar que eu esqueci. Gente que tá aqui na live, pega esse aviãozinho e faz um ato de bota bondade. Pra voar esse avião aí. Bota pra voar naquelas amigas suas que tem a fama de atrair o dedo podre. Ou aquela que tá sofrendo e tá fazendo uma repetição em todos os relacionamentos. Ou até a sua tia ou parentes que você percebe que tá sofrendo com esse assunto. Então, vamos fazer um ato de bondade. Verdade, bem lembrado. E esse avião aí da transformação, gente, da gente poder trazer informação e conhecimento para as pessoas, né? Então, continuando desse do bonzinho, né, Geraldo, quanto que eu, por exemplo, que eu não tinha autoconhecimento, aí fui buscar terapia, para mim fui mudando, a constelação também, visão sistêmica, com o tempo também ajudando muito, mas antes eu engolia muita coisa e não percebia, era muito bonzinho e confundia com um bom, né? O homem bom é aquele que vai colocar limite, vai dizer não, vai ser mais firme em determinados momentos, né? E vai estar ocupando o lugar dele. Porque também relacionamento e trabalho parece que não tem a ver, mas muitos homens não têm conexão, não sabem o que querem na vida. Não tem o que eu vim fazer aqui na Terra, né? O que eu vim fazer aqui? Não tem um direcionamento no trabalho. Muitas vezes estão no trabalho para servir os outros, a empresa, e não tem uma conexão com o que a alma dele quer. E isso afeta num relacionamento amoroso. Porque esse homem fica perdido. E às vezes também pode afetar também questão financeira. Né? Até tempos atrás, eu estava bem, né, uns tempos atrás,
com dificuldades financeiras. Então, quanto pega para a gente homem, para nós homens, não que para as mulheres também não, mas na alma dos homens ainda é muito forte essa questão do prover, o trabalho, a relação com o trabalho. Né? Então eu vejo também que tem conexão nessa questão do homem que vai indo para um caminho de mais maturidade, né? Ele vai podendo conhecer, mudar, se posicionar de uma outra maneira no trabalho e aí também no relacionamento poder encontrar e as coisas irem para o seu devido lugar, né? Que aí tem homens que às vezes fogem pelo trabalho, de trabalhar demais e aí deixa o relacionamento de lado, né? Mas de colocar as coisas no seu devido lugar, né? Os papéis, né? Como parceiro de uma mulher, né? E também num trabalho, né? Você falou uma palavra que me chama muita atenção, que são os papéis da relação. Muitos honram pelo negativo. E essa honra ao negativo, se eu tenho um pai banana que sempre aceitou tudo da mamãe, eu posso honrar esse papai fazendo o mesmo papel. Sim. Eu posso atrair a mulher para mim que tenha exatamente semelhanças com a minha mãe. E o que eu coloco aqui como reflexão e também para a gente bater um papo sobre isso? Eu percebo muitas mulheres com muita energia masculina hoje em dia não sabendo lidar de uma forma saudável. Claro que é importantíssimo, sim, a mulher ter energia masculina para o trabalho, para ação, né, objetividade, praticidade. Porém, se ela toma o papel do prover do marido, aí começa um desequilíbrio. Você concorda com isso, Renatão? É algo que acontece, né? Ao mesmo tempo pode ser, eu vejo também que de repente pode ser dividido dependendo do momento do casal, né? Que a gente poder também talvez trazer, que às vezes tem momentos que de repente A um mulher trabalho pode de ajudar, né? transição, tá numa transição de carreira ou de profissão, né? Mas no geral, esse papel, né? Que a gente precisa diferenciar também o papel, função e funções da identidade. Então o homem ainda tem muito na identidade dele também, muita conexão com esse lugar de poder proteger a família, no instinto dele. E tem ligação com o prover, que é uma função. Mas o que a gente observa, né, uma questão acho de certo e errado, mas de observar, geralmente homens, a mulher quando assume muito, geralmente essa relação do que a gente observa, acompanhando, atendendo, essa relação parece que vai para um desequilíbrio às vezes. Parece que no inconsciente, às vezes, é esperado que tenha um... Não na questão de um ganhar mais que o outro, não é isso. Mas de um lugar que muitas vezes a mulher assume um monte de coisa. E aí fica pesado. É. E aí é onde a gente vai entrar aqui também sobre as atrações. Por que que um dependente atrai? E o que que ele atrai sendo dependente? Né? Então, por exemplo, muitas mulheres com energia masculina forte, elas atraem o bonzinho. Isso. E aqui, mulheres que estão assistindo a gente, é muito importante vocês saberem o que que é a energia masculina, o que que é a energia feminina. Porque muitas ainda confundem o que é uma energia masculina e o que é uma energia feminina. Para deixar de uma forma assim bem didática, eu uso muito o mesmo exemplo, que é o seguinte: o órgão sexual masculino, ele é para fora, o pênis. Então a energia masculina é para fora. Ele precisa de uma ereção, ele precisa de uma ação. A vagina ou ânus é uma o quê? Objetividade. Então a energia masculina é para fora, é objetiva, é ação. Ela vai prover às vezes a semente que vai ser acolhida para essa gestação. A vagina é para dentro. Ela colhe
ela é sensível. E o que é importante a gente perceber é que muitas mulheres estão provendo, não estou falando só da questão financeira, Uhum. porque quando a pessoa entra na questão que nem você falou, dependendo do caso, ó, por exemplo, a minha esposa, olha, eu sei que você está fazendo uma transição, Geraldo, eu seguro a onda aqui por enquanto, Sim, até sim. você fazer. Ok, é uma fase, mas é o homem que provê e está se perdendo isso. E aí, qual é a consequência? A mulher acumula muito, Uhum. tudo, e Sim. aí fica pesado para ela. Tá fazendo sentido isso, mulheres? Vocês concordam com o que a gente está falando? E aí, a gente vai falar sobre esse papel do homem imaturo. Porque o homem imaturo não entende que está pesado para a mulher. Ele não entende que ele pode colaborar, né, com o que está acontecendo. É isso. Você concorda com isso, Renatão? É que não. Esse homem, a gente volta um pouco no início, né? A referência dele. Ele não tem geralmente uma referência de que os papéis, por exemplo, em casa, tarefas domésticas, não é ajudar, é responsabilidade. A casa é de quem? É dos dois, não é de um só. Então não tem a ver com ajudar, tem a ver com responsabilidade, com dividir. Mas ele não foi ensinado isso na referência, ele não viu o pai fazendo. Ele viu o pai geralmente trabalhando fora, então ele não tem uma referência. Se ele não desconstruir isso, e aí o nosso trabalho, terapia, autoconhecimento sério, né, vai ajudando a pessoa, pode ajudar ele a desconstruir nesse sentido, né? E muitas vezes ele não está enxergando, ele está vivendo num piloto automático, né? A Aline trouxe algo aqui que eu achei interessante, né? Ela compartilhou que ela teve que voltar 5 gerações para entender que as mulheres do sistema familiar dela estavam muito com a energia masculina. Aí eu lembrei aqui de situações que a gente já observou em constelação, de se mostrar mulheres que têm uma energia muito forte, masculina, de assumir, de acumular um monte de coisa, fazer, 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 fazer. Muitas vezes, às vezes é ótimo. Muitas vezes dentro da família aparece exclusão dos homens, às vezes em algumas gerações. Então, quando é olhado para isso e se dá um lugar, às vezes por situações que aconteceram, não se sabe, não tem uma clareza que precisa olhar dentro de um trabalho sistêmico, mas às vezes teve alguma traição, separação, ou às vezes uma coisa mais forte, suicídio, alguma coisa assim, homens foram excluídos. E às vezes essa exclusão, se esse efeito é da mulher muitas vezes assumir uma energia masculina mais forte. E à medida que esses homens são incluídos, pode abrir espaço para novos tipos de relações. Cara, olha que legal que você falou agora. E eu vou entrar numa questão que já vou te dar o gancho. Você falou da questão do gemelar, né? É. Eu atendi um caso e a gente acessou o subconsciente dessa pessoa, de uma mulher. Ela tinha muita energia masculina, mas muita, muita, muita. E nós descobrimos que logo no começo da gestação da mãe dela, ela tinha um irmão que acabou falecendo. E para ainda ter mais peso sobre a vinda dela, o sonho do pai era ter um menino. Olha que interessante, gente. Ela honrou o papai, tipo, já que o papai só vai me amar se eu for um homem, eu vou ter atitudes e comportamentos de um homem, e também o irmão. Olha que maluco isso, né, Renatão? Mas acontece. E para que a pessoa entenda isso, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa ter esse entendimento que vai simplesmente fazer sentido para ela. É, e essa força de poder incluir crianças, abortos, crianças que não nasceram, né? E pessoas que foram excluídas, como a gente falou também desses homens que estavam excluídos num sistema familiar, a força que traz para as outras gerações, né? E eu estou lembrando também de uma vez um homem que eu atendi, a gente fez sessões, fez um trabalho, e também a gente chegou a fazer constelação, e foi muito nítido ele no segundo casamento, dificuldade, casamento quase para se separar, né?
e estava bem difícil. A gente foi trabalhando e foi vendo, era o segundo casamento. No primeiro casamento, tinham questões e tinha tido uma relação extraconjugal. E é algo que muitas vezes a gente observa, exclusões de amantes, seja mulheres, seja homens, de homossexuais, de garotas de programa. E às vezes a gente observa isso aparecer na constelação familiar. E de poder dar um lugar, porque todos têm o mesmo direito de pertencer. Dentro de uma família e no planeta. E muitas vezes a gente está nesse movimento, seja na família, como na sociedade, de exclusão. E isso tem um preço, tem uma consequência. E às vezes a gente não sabe. E à medida que foi incluindo com esse homem, a relação dele pôde ir para outro lugar. Porque pôde dar um lugar para essas mulheres. Que geralmente o que a gente faz na nossa visão nossa do dia a dia é julgar. É colocar certo ou errado. A gente julga demais. É mais fácil, né? E aí, como você falou no começo, né? Generaliza, né? Como alguém comentou no começo, todos os homens que a gente conheceu, né? Que a pessoa conheceu. Sei lá, 20 homens, 30, esses aí de repente foram. Mas tem quantos homens no planeta, né? Então, acho que também é isso, né? A gente sair dessa caixinha do generalizar e de colocar de uma forma padronizada também, né? Renatão, como distinguir um homem bom de um homem, vamos colocar assim, imaturo? A gente precisa ver sinais, né? Eu acho também importante, né, da gente poder perceber tem estilos de homem, né? Tem homem que vai muitas vezes prometer, né? No começo vem com uma intensidade. Isso pode ser um sinal, gente. Trazendo aqui como sinais não quer dizer que é sempre aquilo, né? Não pegue como algo rígido. Mas coisas que você fique atento aos sinais. Vocês fiquem atentas aos sinais. De esses homens, o quanto eles estão lá, fala. Aquela coisa, né? Joga muita promessa. Como diria o outro lá do professor Raimundo, é o somebody love. E na hora da atitude, é o famoso Gasparzinho, some, né? E aí não dá satisfação, né? Então, essa intensidade, muitas vezes no início, pode sinalizar, peraí, né? Vamos com calma. Algo pode ter aí. Homens também, né, que muitas vezes têm dificuldade de colocar limites e se posicionar com a família de origem. Às vezes com os próprios pais, às vezes com algum, sei lá, irmão, irmã, e assumir aquele, seja um namoro e mais ainda quando é um casamento, né? Poder assumir e dar um passo. Outro ponto, namoro. Até tem um vídeo lá que eu fiz falando que é o test drive, é o momento do test drive. Você precisa ver o processo seletivo, mulherada. Perceber como está o negócio e ver os sinais, ver a postura do homem, né? E aí, nesse sentido, poder observar. E aí, 5 anos de namoro? 7? 10 anos de namoro? Olha, maior sinal que esse, que o cabra, como diz lá no Nordeste, minha avó, meu avô baiano dizia, o cabra não assume. Ih, meu, vaza. Eu vou adicionar alguns ingredientes aqui. No primeiro encontro, observe se esse homem tem uma atitude positiva com o garçom, com a atendente. Ótimo. Por gente? Falar é a coisa mais fácil que tem. Papagaio. São as atitudes que nos mostram. Quer dizer que isso é garantia? Não, mas isso já é um sinal, né, que a gente pode já observar. Outro ponto que para mim assim desses anos todos atendendo, principalmente casais, eu percebo. Observe a família dele. Observe como o pai trata a mãe. O que você já percebeu que ele repete igualzinho do papai? Igualzinho. Então, a gente tem sim como
vamos colocar assim, ter uma detetive dentro de você. Toda mulher eu falo que tem uma detetive dentro dela. Então, A mulher... começa a usar isso ao seu favor. Mas no começo ela tá encantada, porque parece um príncipe encantado, e não sei o quê, papapá. Quando viu, e eu falo muito sobre essa questão do namoro. O namoro é uma preparação para o noivado, e o noivado é uma preparação para o casamento. Mas nenhum relacionamento vai para frente se você não coloca a atenção, nutrição, nutrir esse relacionamento. Né? É muito legal as pessoas quererem hoje, nesse mundo de vida editada, né, Renatão? Vida editada, porque todo mundo só mostra as coisas boas na internet. Pois é. Né? Eu tive caganeira hoje, não mostrei aqui pra vocês que eu tive caganeira. Uai! Né? Eu tá zoado da coluna, mostrei também, né? Pois é. Então, isso que é o legal. O legal é você conhecer a atitude, principalmente o que está repetindo, gente. As repetições nos trazem muitas informações. O que aconteceu? Olha, uma das outras perguntas que eu falo para os casais é: o que você observou que aconteceu nos relacionamentos passados? Porque ali também tem informações, né? E ali a gente pode somar essa informação aqui com a informação da família, com a informação das atitudes, e você vai criando. Faz sentido isso, Renatão? Sim, sim, faz todo sentido. Aí você vai observando, porque quando a gente olha para o relacionamento anterior, seja o homem e a mulher, falar que lá foi um boy lixo, foi uma droga, foi horrível, né? E não tira o aprendizado daquilo. Porque muitas vezes aquela relação às vezes abusiva, tem casos que é abusivo, o que a gente aprendeu com aquilo? Talvez, de repente, não sei, quem sabe, a se gostar mais de verdade, né? E se gostar não é só lá se arrumar, beleza, é bom, mas peraí, basta. Levantar aquela mulher selvagem e falar, chega, não aceito, sabe? E falar, não, aqui não, acabou. E não, muitas vezes vai por muitas questões, né? Muitos fatores. Às vezes abusos que passou quando pequena, né? E muitas coisas que foi engolindo, coisas que viu dos pais. Mas é falar, pera, como diriam lá na Itália, ponto e basta, chega, né? Olha que legal, a Luana é uma paciente minha e ela falou assim: eu atraía homens femininos. Aprendi que precisava cortar o meu bilau. E eu falo muito sobre isso, porque tem muitas mulheres que o bilau é maior, às vezes, do que o do homem, energeticamente falando. É verdade. Como que um relacionamento pode ir para frente quando uma mulher não entende as repetições, ou os homens? Então, por exemplo, a Lu, ela entendeu que ela atraía todos os relacionamentos dela eram homem com energia feminina. Muita energia feminina. Por quê? Porque ela estava com muita energia masculina. Quando ela entendeu, conta pra nós aí, Lu, qual foi o próximo homem que se atraiu? E aqui, quando a pessoa, e no caso a gente está falando das mulheres, porque elas estão, né, querendo entender melhor esses homens, é muito mais fácil eu criticar o outro do que olhar para mim, né, Renatão? Então, pô, será que não tem homem legal mesmo? Será que não tem homem maduro? Será que eu estou buscando nos lugares certos? Eu fico impressionado. Tem umas amigas que eu tenho que ainda estão solteiras e falam assim: Geraldo, não tem homem que presta nesse... Tá todo mundo assim. Todo mundo tá casado, né? Aí, ó, o que a Lu escreveu agora. Agora sou a Barbie Girl. É isso aí. Então, o que a gente precisa entender? O poder da palavra, o poder do pensamento, o poder da sua energia, o poder da sua mente. O que você está fazendo para fazer diferente?
Albert Einstein dizia: é insano você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você vai nos lugares onde só tem os bostinha, que eu falo dos bostinha, né? Naquela balada, que estão alcoolizados, que estão Sempre o drogados mesmo naquela lugar, né? balada. Hã? Sempre o mesmo lugar, né? Eu falei, cara, será que não seria legal você procurar em um outro lugar? Dá uma E foi, variada. foi batata. Renatão, no caso dessa minha amiga, ela falou assim, Geraldo, eu não sei, mas simplesmente eu entrei nesse lugar, eu senti que, que eu ia encontrar alguém ali. E estava lá exatamente numa casualidade. Para mim não acontece nada por acaso, tudo acontece tem um motivo. E os dois acabaram se esbarrando perto. Ixi, sumiu seu áudio. Voltou. Voltou? Voltou. E Voltou. ali acabou virando o quê? Um casamento. E aí eu perguntei para ela, e se você não tivesse ido lá naquele lugar? Pois é. Claro que a gente está dizendo aqui uma situação, a gente não está dizendo que só existe uma situação, que é o lugar, E né? Porque a gente precisa também entender o que está passando na cabeça dessas mulheres. Será que você também não está exigindo muito? Né? Vamos lá, a Luana perguntou assim: como identificar um homem maduro de verdade? Porque às vezes é fake news. Vamos lá, Renatão, como é que é esse negócio do fake news aí? Até fala, aproveitando esse gancho que você deu, né, de encontrar as pessoas, né? Vai em outro lugar, vai numa livraria, vai numa feira de arte, não sei, vai em lugares diferentes, explore. Mulherada, explore lugares diferentes. Homens também que estiverem aqui, solteiros. E até nisso eu lembrei, né? Aqui, eu e minha esposa, a gente já está pouco mais, 6 anos juntos, né? E a gente, nada mais, nada menos, se conheceu no Tinder, no aplicativo. Você vê, quando a gente está aberto e se permite, os dois já estavam meio assim de saco cheio, a real. Cara, já esse Tinder aqui, o povo fica só naquele entrevista, parece que é entrevista de emprego, sabe? Puxando, parece que tá puxando a ficha currículo, gente. Oh, vamos dar uma mudada, né? Desse jeito. E aí eu perguntei do signo dela, tal, de quase que estava saindo do Tinder, a gente começou a conversar no WhatsApp e foi se encontrar. Não te comentei, Geraldo, uma surpresa. Minha esposa é terapeuta também. Aí eu senti de chamar ela aqui para participar um pouco com a gente, Por compartilhar a favor, será um experiência dela de prazer. terapeuta e como Como é que ela mulher, né? chama? Como é que ela Flávia. chama? Oi, Flávia. Flávia! Seja bem-vinda, querida. Prazer, Geraldo, tudo Olha, bem? você é um ser especial. Pois é. Olha, eu admiro tanto vocês, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Primeiro, para mim, é Deus, né? E eu percebo Deus em vocês de uma forma tão bacana, porque eu estou acompanhando o trabalho de vocês e, para mim, esses encontros, eles não acontecem do nada, né? Se a gente for contar aqui a história para os nossos internautas, como assim, cara? Eu tenho a impressão que eu já conheço o Renatão, eu conheço a Flávia. Né? E esse é o bacana da internet, né? Da gente aproveitar esse lado bom. Mas, Flávio, quero explorar um pouco você. Você me permite? Vai. Claro. Flávio, como foi para você uma mulher que estava buscando um príncipe encantado? E no Tinder, no Tinder, dizendo o seguinte, né, vou fazer a última tentativa, né? Não quero virar titia. Eu tô brincando aqui, tá, Flávio? Pelo amor de Deus. E aí aparece esse partidão na sua frente. Como foi, Flávia, para você sair, talvez, porque a gente carrega crenças, paradigmas, dogmas, é óbvio, né? Como é que foi para você? Falar assim, será que eu vou encontrar meu marido num Tinder? Como é que foi isso? Conta para nós. Eu já sou uma mulher um pouco
aberta a isso. Assim, eu nunca achei que tinha um lugar certo para conhecer uma pessoa, né? Sempre achei que qualquer lugar era lugar. E então conhecer o Rê no Tinder para mim foi uma grata surpresa exatamente pelo que ele falou, porque as pessoas parecem que estão fazendo entrevista de emprego, né, no Tinder. Onde você mora? Você faz o quê? E aí você fala, nossa, que chato, né? Gente chata. E o Rê veio com essa conversa de signo e ele já tinha feito astrologia. Que E signo aí que você é, Flávia? Conta pra eu nós. sou sagitariana. E você, Renatão? Aquário. Aquário, gosta tudo que é diferente. E ela E você, tem Geraldo? energia de cabeça dura, de orgulho. Cabeça dura mesmo. E Tem você, dois. Geraldo? Olha, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou o melhor signo do zodíaco. Qual é? Lá vem. Não sei. É Leão! o meu. Leão! Ou era leão ou sagitário, já sabia. Meu pai é de leão. Ah, pronto! Olha, minha mãe fala o seguinte: tirando os meus defeitos, eu sou um menino colosso. Boa. Muito bom. Ó, Mas a então- Luana, ó, para quem não conhece, a Luana Bello, ela é uma excelente astróloga. Ela faz Ai, mapas que legal! de mapa astral. Cara, assim, Legal. é fantástico. Eu fiz com ela. Gente, é tão legal, porque assim, é óbvio, né, gente, que hoje existem N profissionais. Mas a Luana, ela tem uma sensibilidade, ela tem um conhecimento para juntar um detalhe daqui com aquilo do outro Legal. aqui. Ela estuda também essa questão, ela é minha paciente já tem um tempo, e ela gosta da questão da constelação familiar, já passou por várias constelações familiares. Hoje ela é uma das sócias no nosso curso online. E o que eu achei muito interessante foi que como é importante ter o conhecimento, mas não só o conhecimento, mas colocá-lo de uma forma amorosa e assertiva para aquilo na prática virar o quê? Uma grande oportunidade, né? De você poder ajudar o outro, né? Que eu falo muito, que o conhecimento sem prática não adianta. E ele vai virar o quê? Sabedoria quando colocado em prática. E a Luana, ó, vocês podem, no dia que vocês quiserem, pode falar com ela. Ô, Luana, Ó, vou chega de te jabá. chamar que já tá quase na hora de fazer minha revolução solar. Chegou na hora. Tá chegando verdade. A Luana está perguntando se eu fiz curso de astrologia. Eu fiz bem básico, né? E depois eu fiz uma formação de terapeuta alquimista pela Escola de Alquimia do João Aleixo, né? Que aí usa um pouco da astrologia com o olhar da alquimia e preparam florais de limpeza, de questões de traumas com pai, com mãe. É um trabalho bem bacana. E aí ele me ganhou com esse lance de astrologia. Veja bem, gente. Se foi o Somebody Love. Mas eu não era terapeuta na época, eu era arquiteta, né? A Lu também é arquiteta. Quem? A Luana também é arquiteta. Ah, olha aí, Luana, a gente vai se dar bem. Então, arquiteto, eu falo que arquiteto nunca fica na arquitetura, né? A gente sai, vai pro mundo, enfim. Mas uma coisa que eu queria trazer, Geraldo, é que eu era uma mulher muito masculina. Eu tinha essa energia masculina muito, muito, muito forte. E para mim essa era a única forma de sobrevivência, né? Até porque nós mulheres, a gente vem de muitas gerações de submissão e abuso. Então, a forma que a gente encontrou de sair disso foi indo para outra polaridade, que é esse masculino distorcido, mas que é uma forma da gente dar um grito de liberdade, dizer, eu tô aqui e eu vou fazer o que eu gosto de fazer, e eu também vou ser livre. Porém, começando a me relacionar com o Rê, entrando no universo das terapias, eu descobri que eu precisava curar o meu feminino. E que eu precisava encontrar um masculino equilibrado, que é esse lugar de ir para ação e de fazer as coisas, mas sem interferir no masculino do Renato, né? Então, por exemplo, tem até um post que eu fiz agora na última viagem que a gente fez, que o Renato carrega as malas. Que legal, cara! E eu arrumo as malas.
que a minha aptidão maior é para organizar as malas. E dentro do meu feminino, eu sou muito mais útil organizando as malas do que carregando as malas. E o Rê é o masculino da relação, ele tem muito mais força para isso. Então ele carrega as malas. Não é que eu sou incapaz de carregar uma mala, eu sou capaz de carregar. Mas a gente pode escolher isso também, mulheres, sabe, de entender o nosso poder dentro do feminino saudável. Porque a minha visão que eu tinha do feminino antes, Geralda, era sempre que era fraco. Então, mulheres são fracas, o feminino é fraco. E não, a gente tem muito poder e muita sabedoria dentro do nosso feminino, que precisa ser ressignificado e curado. E também sair desse lugar que vocês falaram no começo, da mulher carregando tudo sozinha. E deixar que o homem carregue também. Né? Então, muitos aspectos da nossa... Por exemplo, a moça que vem aqui em casa nos ajudar, quem cuida sou eu. Quem fala com ela sou eu. Quem resolve o que vai fazer sou eu. O Rê, ele cuida de outras coisas. Ele cuida do piscineiro, por exemplo, que eu não quero cuidar do piscineiro. Ele cuida de outras coisas que precisa resolver. Se precisa falar com o eletricista, precisa falar com não sei quem. E eu sou arquiteta. Então, isso para mim no começo era muito tranquilo. Ah, deixa que eu resolvo. Ah, deixa que eu resolvo. Ah, deixa que eu resolvo. Aí você vai acumulando, né, Flávia? E aí você pega toda essa carga. Eu tô completamente te entendo, porque eu atendi aqui muitas mulheres da época da minha mãe, que o que elas aprenderam? Que elas precisavam... por exemplo, conheço amigas da minha mãe que não podiam trabalhar, né? Que tinham que ficar em casa e aí dela falar alguma coisa. Então, sim, eu completamente entendo esse grito de liberdade das mulheres. O que eu não concordo, e é o que você acabou de confirmar para mim, é essa distorção, esse não entendimento das polaridades masculina e feminina. Então, é sim importante o que você falou, e muito importante, por quê? Porque tem muitas mulheres perdidas. Por quê? Porque elas foram tão... Primeiro vamos falar sobre o quanto elas sofreram. Segundo, o que elas escutaram desde pequenas. Olha, minha filha, você não depende de homem nenhum, não. Você vai trabalhar, a mamãe vai te ajudar, olha o que o seu pai fez comigo. Você vai fazer diferente. E aí, né, eu como um estudioso da mente humana, e da energia, do poder das emoções, enfim. Olha o tanto, eu falo muito no curso, lá na minha metodologia, sobre os carimbos, né, que ficam em todos os nossos corpos. Físico, mental, emocional, espiritual e energético. É tão louco isso que, complementando o que você estava trazendo, Flávia, quantas crenças nós trazemos do papai e da mamãe? Quantos paradigmas, dogmas, né? Que é isso? Não toca aí, não. Tira a mão daí, menina. Eu conheço muitas mulheres... Cara, eu vou falar agora um pouco da parte da sexualidade, que é a minha especialidade também. 86% das mulheres hoje fingem orgasmo. Por quê? É mais fácil fingir do que eu... Vamos ver o que está acontecendo? Então... O que você está trazendo e é de muita importância, Flávia. Eu gostaria que você continuasse dizendo como foi para você fazer esse resgate do feminino saudável. Foi bem difícil. O povo acha que é gostosinho, né? Tem um povo, vou me conhecer, delicinha, né? Foi porque eu era bem resistente mesmo. Alguém falou aí que tinha um bilau bem grande. Eu era desse tipo, assim, sabe? De falar assim, não, porque eu fui lá e pus o pau na mesa. Mas eu não tenho. E aí um dia uma professora minha falou pra mim, né, de constelação, ela falou, só pra gente alinhar aqui, você não tem um pau. E aí eu fiquei, tipo... A professora soltou assim... Vai. Cara, Flávia, como que você se sentiu só com essa frase? Péssima. Mas isso foi muito importante para mim, porque realmente eu não tenho.
né? Então a gente precisa entender que nós temos direitos iguais, e obviamente nós temos direitos iguais, mas nós não somos iguais. Acho que essa é a grande virada de chave, quando a mulher pode entender que nós temos direitos iguais, mas nós não somos iguais, homens e mulheres. E essas diferenças se completam, essas diferenças somam, independente do tipo de relação que você tenha, mesmo que não seja uma relação amorosa, mas que seja no trabalho, então as diferenças também se completam. Você pode ser uma mulher conectada com a sua intuição, né? E esse resgate foi muito profundo para mim, ver a força das mulheres, entender o poder do feminino, me conectar mais com essa luz, foi assim muito transformador para mim, né? E poder encontrar essa força dentro da minha mãe, que era uma mulher que eu julgava muito porque ela parou de trabalhar para cuidar de mim. E eu, dentro da minha arrogância, né, dizia, ai, que absurdo, porque ela parou de trabalhar, ela tinha que ter continuado a trabalhar para ter a vida dela, porque isso e porque aquilo. E eu pude ver uma força nesse movimento também, o quanto essa mulher precisou ser forte para abrir mão da própria vida para cuidar de outro ser. E aí muitas mulheres não honram, né, a vida. Isso. E aí eu pude ressignificar essa relação com a minha mãe e então ir mais para o meu feminino, né? E eu antes parecia que eu tinha uma boa relação com a minha mãe, assim, a gente era muito amiga, muito próxima, mas tinha muito essa arrogância minha e esse meu julgamento, né? E hoje não, assim, eu aceito a minha mãe com o que ela é e eu posso ser o que eu sou e olhar para o meu feminino. E eu queria só dizer uma coisa para as mulheres, dentro do que vocês dois O falaram. espaço é seu, Flávia. Agora a mulher que manda aqui nesse... Mulheres, errem rápido. Já viu que o cara não presta? Sai fora. Cara, eu tô falando, não, eu tenho que falar um negócio pra vocês. Quem me conhece sabe que a frase que eu mais falo é o seguinte: erra. Erra muito, mas erra rápido. E não erra no mesmo erro. Isso! Porque fica lá, né? Ai, porque comigo Mas Flávia, sabe o que eu escuto, Flávia? Eu escuto assim, ó. Ai, Geraldo, mas olha, eu acho que eu vou conseguir mudar ele. Tem uma esperança. Eu vou contar um negócio pra vocês que foi muito legal. Eu tenho uma amiga que ela é toda intelectual. Toda intelectual. E ela falou assim, quer saber uma coisa? Vou virar lésbica. Tem onde nesse lugar? Não. Mas E eu vou virar... Falei, uai, vira. Eu sou a favor de você ser feliz. Se você quer, tá tudo bem. E assim, a gente tem uma intimidade muito grande. Aí ela falou assim, Geraldo, o que você me fala? Você que é especialista nessas áreas aí, fala o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Falei, então foi o seguinte, você vai todo final de semana pra Saraiva. Ela, o quê? Você vai pra Saraiva. Você tá doido, Geraldo? Você vai pegar um livro lá, fingir que você tá lendo, e você vai ver quando aparecer o partidão, você vai ver qual que é o livro que tá na mão e você vai conversar com ele. Cara, é tão louco, porque eu morava em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. E ela conheceu o marido na Saraiva. E eu fui padrinho, e eu chamei ele de Saraiva, mas o nome dele não é Saraiva. Cara, mas olha que interessante, né? As mulheres, às vezes, não utilizam toda a inteligência ao favor delas. Eu fico aqui, agora, tirando um pouco da brincadeira. Cara, a mulher tem um poder tão gigantesco. Meu pai fala que ele é a cabeça do relacionamento. E a minha mãe, pai, ela é o pescoço. Ela me vira para onde ela quer. Mas é isso, com jeitinho. Mas o que acontece agora, voltando para o nosso tema? As mulheres, com esse grito de liberdade, utilizaram tanto esse masculino distorcido ou não saudável, que o que elas fizeram? Acabaram, vamos colocar assim, querendo, impondo, né, de uma forma que não fica
saudável. Né? Eu falo muito sobre isso, né? Se as mulheres soubessem o poder que elas têm em relação à sedução, ao jeitinho, né? Porque utilizar essa energia feminina ao seu favor, nossa, muda A tudo. doçura da mulher, né? Eu tenho uma grande paixão pelo trabalho do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta. Sim. E eu tive a grande honra, o grande prazer de conhecer o Maher Musleh da comunicação pacífica. E nós desenvolvemos o que a gente chama de CAPA, que é a comunicação assertiva, pacífica, amorosa. Cara, a gente está falando de relacionamento. A maior queixa que eu recebo nesses anos todos atendendo vem da comunicação não assertiva. A Flávia tá falando B, de bola, pro Rê. E o Rê tá entendendo D de dado ao cubo. Não vai. E aí é tão simples, às vezes. Meu amorzinho, o que foi que você falou? Não, foi isso que eu falei, não. Gente, se vocês fizerem esse exercício, você tá conversando e hoje em dia as pessoas não estão mais colocando atenção, né? Então, no mundo do celular, você tá no jantar, você tá vendo as pessoas, cada um com o celular. Aqui. Tá. Peraí, então pra que você foi sair, então? Não tem mais esse comprometimento, essa nutrição, né? E aqui é um ponto, Renatão, que eu quero perguntar para você. As mulheres querem tanto esse homem maduro, mas e a parte delas? Elas estão fazendo? Vamos perguntar para Flávia. Flávia, você acredita que as mulheres têm a contribuição delas no relacionamento? E que elas podem sim contribuir para o cara ficar mais imaturo? Ah, super. Nossa, elas podem muito. Porque as mulheres também vão para o relacionamento muitas vezes esperando encontrar o que o pai não deu, ou o pai no relacionamento. Então elas vão cheias de carências e cobranças, e o homem não tem isso para dar, né? O Renato não é meu pai. E olha a questão sexual, como é que é importante. Eu atendi uma mulher, ela estava 27 anos casado com um cara. Ela nunca teve um orgasmo. Nossa, 27 anos. Gente, isso é triste. E Muito. sabe o que ela falou para mim? Ela falou, Geraldo, eu via meu pai. Como que a pessoa vai querer transar com o pai? Como é que a pessoa vai gozar com o pai? Me perdoa essa palavra, mas assim... Não dá, é verdade. Né? Então, vocês, como casal, conta aqui o segredinho para nós, Flávia. Como que foi? Porque assim, a gente sabe que tem uma grande... Eu acredito muito em energia, para mim tudo é energia. Que um influencia o outro. Né? A gente está falando da imaturidade e também da maturidade. Eu acredito que um casal cresce juntos. Eu acredito muito. Eu não acredito que a melhor solução é a separação, porque é muito mais fácil eu separar do que eu realmente olhar para ver o que está acontecendo. Para mim, o outro é um espelho. O que eu não gosto no outro está dentro de mim, em algum nível do meu sistema. Então eu falo, como hipnoterapeuta, que a gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O que tem ali no seu lixo mental e emocional? Né? Quais são as feridas emocionais? A Lise Bourbeau tem um trabalho lindo. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Olha que louco. Então, quando a gente começa a entender melhor... Cara, a gente estava falando muito aqui, você falou sobre essa questão da sua energia, da arrogância, né? É uma defesa. O quanto você foi machucada, só você sabe. O Gabriel tá dizendo aqui, elas aprendem mais rápido. A Maricelma falou, estou vivendo isso. A Lu falou, o poder que nós temos quando estamos no feminino, né? Sim! Porque o que acontece? Hoje, a Flávia tá aqui para trazer como uma prova.
Ela mudou. Aí eu pergunto para ela agora, nem precisava, mas vou perguntar. Você prefere a antiga Flávia ou essa? Flávia. Essa, com certeza. Essa. E você, Rê? Muito mais livre do que a outra. Com certeza, e agora, né? E é tão maluco isso, gente, que assim, a gente for falar sobre a questão até sexual, muda. Sim. E sabe, Geraldo, eu e o Rê, a gente tem muito essa consciência da autorresponsabilidade. Então, nós dois buscamos mudar. O Renato foi buscar o masculino dele e eu o meu feminino. Para que a gente se conectasse de um outro lugar. Então, nem eu fiquei dizendo, a culpa é do Renato, e nem o Renato ficou dizendo, a culpa é da Flávia. Nós dois estamos nessa missão juntos. Somos um casal. Então, cada um olha para a sua parte e olhamos como um casal. Né? Acho que isso é fundamental para as pessoas entenderem, porque as mulheres muitas vezes ficam nessa culpabilização do homem. Ah, os homens são imaturos, os homens não querem nada com nada, os homens isso, os homens aquilo. Mas não é só isso. E a sua parte, o que vocês falaram, por que que eu tô atraindo esses homens imaturos que não querem nada com nada? Não existe só essas pessoas, vocês falaram aqui, né? Então, cuidado com a culpabilização do outro, né? Com dizer que o outro é o culpado de eu não ser feliz ou de eu não ter um relacionamento. E eu falo muito também, além dessa questão da culpa, sobre os níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o vitimismo. A maioria, 99% da população tá no vitimismo. Ai, olha, Geraldo, você não sabe como é que o Renato fica, o que ele faz comigo. Liga a sofrência e pega e começa a cortar os pulsos, gente. Porque... E aí o que acontece? Né? Mudar a frequência. A autorresponsabilidade não existe? Não, não existe. Vá longe. Por isso. Um detalhe importante, eu participei de algumas vivências de constelação e eu pude ver também o quanto as mulheres antigamente, mesmo submissas, eram manipuladoras. E não eram tão vítimas assim. Parabéns, Flavinha. Ó, a Maria tá dizendo assim, boa noite. E quando o outro não quer ajuda, não quer diálogo, o que fazer? Vamos lá, Flávia, você pode responder, depois o Renatão, depois eu vou complementar. Quando o outro não quer ajuda, você deixa ele lá. Porque a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Mas, Flávia, eu amo ele, Flávia. Isso. Eu boto minha capa, né, de super-herói. Flávia, eu sou a salvadora do mundo, Flávia. Eu fiz esse papel. A mulher adora esse papel de salvador. Olha, Flávia, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir mudar ele, Flávia. O que eu faço? Tem esperança, aquela certeza. E quando elas falam assim, eu acho que esse é meu karma. Nossa. Eu preciso ficar com ele porque é meu karma. Cara, gente, me perdoa, né? Mas eu tô tendo intimidade com vocês já, porque assim, fluiu tão gostoso o nosso papo aqui. E me perdoa, tá, Maria, assim, a gente tá brincando com um assunto tão sério. O que eu quero trazer, Maria, é que assim, ó, existe sim um papel da salvadora. Existe sim um papel onde talvez você queira muito ajudar o outro. E a primeira pergunta que você deve fazer para você é: essa pessoa quer mesmo me ajuda? No meu consultório aqui, quando eu percebo que a pessoa não quer ajuda, não adianta. Como é que é para você, Renato? Me perdoa que eu acabei passando na sua... Então, não sei se é com ela, se ela tá numa relação nesse momento, ou alguém, às vezes sabe de alguém. Dependendo da situação, né, de como tá a relação, dependendo do nível, a pessoa precisa, às vezes, tomar uma decisão, no sentido, às vezes a relação, a pessoa não quer ajuda, mas no sentido também da relação melhorar.
Então, às vezes, só um faz. Então, precisa ter, às vezes, uma boa briga, e a boa briga que vai em direção ao melhor para a relação, a dar um outro passo. Eu vou Então, trazer uma... E nesse sentido, só completar, uma boa briga e no sentido de também, às vezes, a pessoa poder decidir com ela mesma um tempo, um prazo da pessoa buscar uma ajuda. Tá. E não ameaçar, não cobrar. E aí pode decidir de continuar junto ou não, dependendo do nível da situação. Aí é autorresponsabilidade também. Tá. Eu vou Disso. colocar aqui porque eu sei que o Renatão não está falando de violência, tá? Não. É muito importante a gente colocar aqui. Eu sei que o Renatão não está falando sobre isso. Então, assim, a gente não é... A briga é uma discussão. É isso. Então, a briga que ele está querendo referir é o seguinte, gente. Sim, importante é uma coisa onde vocês dois vão discutir no sentido de achar uma solução. Eu tenho uma visão também muito parecida com a deles, mas eu quero complementar algumas coisas. Eu acredito no relacionamento de influência. Como funciona isso, Geraldo? Todos esses relacionamentos que eu percebo que vêm aqui para o consultório, vêm num relacionamento de crítica, que eu chamo de quebra de braço. Um quer ganhar do outro. Um quer impor a verdade ao outro. Não vai para frente. Então, o que é a influência? E aqui pode ser a sua solução, querida. É o seguinte. O que ele reclama para você? Ele reclama que as minhas atitudes... Olha o Paulo aqui. Que legal, Paulo. Seja bem-vindo. Grande Paulo. Então, olha que interessante. Se você... A gente está falando sobre o poder das atitudes, né? Se você mostra, influencia ele com atitudes positivas, pode, e não existe garantia, pode ser que ele também seja influenciado a querer a mudança. Por isso que eu falo muito da importância do autoconhecimento com a autorresponsabilidade. Não adianta o vitimismo. O vitimismo já foi. Peraí, o que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Eu quero dar certo. Muitas pessoas, elas querem, vamos colocar assim, só o resultado, mas não querem pagar o preço que deve. É isso aí. Sim. Então, todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém quer fazer o que você faz. Eu admiro muito o trabalho do Paulo, e ainda nós vamos marcar uma live juntos. E uma das coisas que ele falou um dia, eu achei muito legal, é que as pessoas... O criticar é muito fácil, né? A coisa mais fácil, ó. Você tá fazendo errado, você tá fazendo assim, você tá fazendo assado. E aí, o que você pode contribuir para que a gente possa fazer diferente? Né? Então, mas precisa ter autorresponsabilidade, precisa ter um nível de entendimento. E só para finalizar, quais são... Aqui tem um ponto que o Marshall Rosenberg me trouxe isso com uma clareza muito legal. Qual a necessidade não está sendo preenchida dele ou sua? Eu gostaria que a Flávia fosse mais carinhosa, Geraldo, mas olha, você não sabe, ela rebenta comigo aqui, ela briga todo dia comigo. Você está sendo carinhoso com ela? Né? E agora, entrando nessa questão sexual, quantos homens só querem fazer sexo, mas nem pergunta como é que foi o dia? Nem dá bom dia. Já quer chegar fazendo trem. A mulher ficou o dia inteiro trabalhando, cuidou dos filhos, lavou roupa, lavou louça, e o cara acha que a mulher tá pronta lá para chegar e fazer funk-funk. Até nisso também, Geraldo, o Paulo aqui presente, esclarecendo a questão da boa briga, né? Foi algo também que aprendi com ele, também lá no Homem Inteiro, de essa boa briga, né, Maria, não é no sentido de ir para a violência, né? Como o Geraldo falou um pouco. E também é sair do lugar da ameaça. De ameaçar que eu vou embora, se não mudar, exigir, cobrar, impor, como o Geraldo também falou. Mas é de um lugar do que qual a clareza, o que eu quero nessa relação, né? E de poder comunicar isso para o outro em prol da relação crescer, em prol da relação ter
olhar para o futuro junto. Mas às vezes a gente vê que o outro está preso, não quer ajuda de jeito nenhum, a gente vai, não quer. E às vezes a gente fica na relação, escolhe a nossa parte de autorresponsabilidade, escolhe ficar nessa relação e reclamar. E continuar na exigência. E continuar lá forçando algo. E aí muitas vezes tira a dignidade desse homem. Né? Porque muitas vezes a gente quer impor a ajuda. E a gente pode escolher também, eu vou embora, eu vou sair da relação. Também pode ser uma decisão. Né? Muitas pessoas perguntam para mim assim, Geraldo, eu tenho meu filho, eu não posso sair. Eu falo o seguinte, você tem o sagrado direito de fazer o que você quiser fazer. Eu tenho uma sigla que fala assim, DPC. Tudo começa com uma decisão. Essa decisão vem de dar uma cisão. O que é da minha criança ferida interior? O que é do meu adulto em construção? P de prioridade e C de constância. Se você tomar a decisão, eu quero fazer diferente, eu vou colocar como prioridade esse relacionamento, eu vou construir com constância um futuro junto com ele, vocês podem ter certeza que pode ser diferente. Mas as pessoas, qualquer briguinha já estão querendo separar. Né? Qualquer coisinha que desagrada a criancinha ferida interior, eu vou embora, porque você, Flávia, você, Renato, você é o culpado de tudo. Aí é fácil, né? Gente, eu tô amando esse papo, mas já passou tá muito quase bom, uma hora e meia. E o Renatão falou bem assim, Geraldo, vai ser só 40 minutos ou uma hora, como é que é esse negócio aí? Eu falei, Renatão, vamos deixar acontecer, lá e te ver. Olha aí, ó. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração, Flávia. Prazer, querido. Olha, você é uma querida. O Renatão, eu quero conhecê-los pessoalmente. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de vários encontros que nós vamos ter. Para mim, assim, eu acredito muito em Deus, né? E Ele vai nos guiando nesses encontros. E eu tenho certeza que esse encontro ele vai poder ajudar muitas pessoas. Inclusive, vou deixar aqui gravado essa live no meu canal. Renatão, você pode colocar lá eu vou colocar você como colaborador. E vou deixar o seguinte, quem aqui, meu público, não conhece a Flavinha nem o Renato, vai lá no canal deles, porque é de primeiro trabalho. Flávia, qual que é o seu Instagram? É Flávia... Ixi, Scaliuzzi. Anota aí, Renatão. Você que é papel do homem, anota aí, por favor. Põe um arroba. Aí, ó, já apareceu. E olha, quero também deixar aqui o meu obrigado, minha gratidão a cada um aqui que esteve conosco. Invadir a live de vocês. Que é aqui. isso? Foi bom demais da conta, que nem diz lá minha mãe. Renatão, gratidão por você ter se disponibilizado, cara. Eu não sei se você percebeu, mas assim, fluiu, né, de uma forma que... Sim, foi bem legal. É assim, a gente vai deixando as coisas acontecerem. E legal. Também está aberto aqui o canal para Flavinha, para a gente fazer uma live com você. Vocês também, estou aberto para quando vocês quiserem fazer uma outra. E a gente vai sempre nessa missão nossa, que é ajudar mais e mais pessoas, fazer o nosso papel de multiplicador. Sim, gratidão enorme, Geraldo. Adorei fazer parte aqui, mesmo intrusa. E gostei muito do seu trabalho também, viu? Gratidão imensa, querido. Obrigado, Geraldo. Obrigado, gente. E o povo Gabriel que tá aí, segue Geraldo. O homem é bom. O homem é bom demais da conta aí. Gente, beijo no coração de vocês tudo. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.